Olá, eu sou Luciane Raposo e esse é Literatura para a Vida. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de releitura deste livro, Esaú e Jacó. Esse é o penúltimo livro publicado por Machado de Assis. Esaú e Jacó foi publicado em 1904, um ano que foi muito difícil para Machado, porque foi o ano em que Carolina faleceu, a esposa dele. E eles tinham uma relação extremamente forte, dedicada, um amor por uma vida inteira. Machado falece 4 anos depois, na mesma época em que foi publicado o último romance dele, Memorial de Aires. Eu tenho aqui na minha coleção, atrás, na estante, nesse nicho aqui, eu tenho diversos livros de literatura brasileira clássica e particularmente do Machado. Tenho até livros repetidos dele, porque Machado e Agatha, assim como Jane Austen, são alguns dos meus autores favoritos. Esaú e Jacó não é o que a gente poderia considerar como um romance, de acordo com o que foi compreendido a partir da transformação da sociedade, principalmente a sociedade europeia, com a ascensão da burguesia. Aquele romance romântico, aqueles amores impossíveis, aquelas histórias, algumas delas extremamente melosas. Machado não é um autor que narre histórias de amor nesse estilo. Na verdade, ele utiliza o romance, ele utiliza o mote da história, das relações entre as pessoas, principalmente relações amorosas, para contar as impressões dele e nos fazer refletir sobre como ele enxergava determinadas coisas. Nesse livro, que tem o título de Esaú e Jacó, que é sim uma referência aos personagens bíblicos que teriam brigado no ventre materno e que teriam uma disputa, que um segura o outro na hora de nascer. Por quê? A história de Pedro e de Paulo, filhos de Natividade, começa antes deles nascerem, quando a mãe está grávida e vai ao encontro de uma espécie de vidente. E essa vidente diz a ela que os meninos brigaram no ventre, e ela lembra que teve uma gravidez bastante complicada, até porque não esperava mais ter filhos naquela época, e diz também que os meninos terão coisas grandes, que eles serão grandes, com coisas futuras, mas não entra em detalhes. Então, nessa história, os meninos, que depois se tornam rapazes, eles têm um destaque que não é um destaque de protagonistas. Claro que a história menciona diversas vezes as brigas deles, a ideia de que um está sempre disputando com o outro, e eles são gêmeos, mas é principalmente um retrato da sociedade e de como a sociedade, principalmente a burguesia, viu a transformação do Império na República, no início da República no Brasil. Então, essa é mais do que uma história em que dois gêmeos disputam diversas questões, inclusive políticas, porque durante um tempo Pedro é pelo Império e Paulo é pela República. Lá na frente os dois vão trocar de posições. Mas esse é um livro que, mais do que falar de romance, eles disputam uma moça, porque os dois aparentemente estão apaixonados por ela e ela não consegue decidir qual dos dois, o destino acaba decidindo no final. Esse não é, como eu já disse, um romance de amor. É um romance em que Machado está tentando expressar para nós como ele se sentiu e como a sociedade carioca se sentiu com o fato de que dormiu o Império e acordou República. Como que o Marechal Deodoro da Fonseca, que era próximo do imperador, que tinha uma série de relações que ninguém esperava, mas que estava bastante irritado com algumas sanções que foram feitas contra ele, simplesmente cavalgou, passeou ali pelo Rio de Janeiro com alguns homens e armas e proclamou a República. Então, Esaú e Jacó começa num período em que a burguesia e os funcionários públicos e aqueles que são ligados aos bancos, o pai dos rapazes, ele é um financista,
Vai mostrando como o Batista, por exemplo, que é o pai dos rapazes, como ele vai crescendo, vai subindo, e ele casa com a Natividade, que era uma moça belíssima, mas que também tinha uma origem mais simples, e eles vão ascendendo socialmente. Por outro lado, tem a família da Flora, que é muito mais ligada a questões de burocracia, de governo, tanto que o pai dela já exerceu uma função como presidente de província. O presidente de província ele seria mais ou menos o que é hoje em dia um governador de estado. E as figuras mais interessantes desse livro são justamente os pais da Flora, a moça pela qual os dois rapazes se apaixonaram. Por quê? Porque eles são os típicos representantes de políticos de ocasião. Tem um trecho muito interessante em que os conservadores são derrubados do poder e aí vem o gabinete liberal, porque Pedro II fazia muito isso, ele manipulava essas questões, então uma hora ele colocava o pessoal que era liberal, outra hora ele colocava os conservadores, na verdade ele que mantinha o controle. E aí os conservadores caem, e o pai da Flora, o Batista, porque o Santos é o pai dos meninos. E ele quer continuar no poder. E a esposa dele tem fascínio pela ideia de que eles têm prestígio quando vão para as comarcas, quando vão para as províncias, de que lá eles são recebidos, que lá eles são adulados, que lá eles têm destaque. Tem um trecho muito engraçado em que ela lamenta que ninguém esteja falando mal do marido dela. Porque uma das coisas mais interessantes para ela é justamente sentir essa emoção, até essa raiva, abrir os jornais e descobrir que a oposição está falando mal dele. Mas ele é um político de carreira porque a esposa dele vê muito nesse sentido. E quando há essa mudança entre os conservadores e os liberais, o livro tem um trecho muito engraçado, porque ele era conservador, então perdeu a chance de ter um novo governo de província. E a esposa o convence por A mais B, com uma série de argumentos completamente malucos, de que, na verdade, o Batista, ele não era conservador, ele era liberal lá por dentro. Ele estava apenas obedecendo ao imperador, obedecendo às leis, mas ele era um liberal de coração. E que aí ele pode, né, acrescentar uma ideia aqui, uma ideia ali, talvez fazer um libelo, um manifesto, alguma coisa assim, e direcionar a reputação dele, a impressão que os que estão no poder nesse momento teriam dele, como alguém apropriado para assumir uma nova província. Então, no livro, Machado, ele discute sobre uma série de questões. Ele não só apresenta como vivia a sociedade carioca nessa segunda metade do século XIX, como foram feitas as transformações, como impactou na sociedade. Tem também um capítulo sobre a tabuleta, porque esse livro é narrado em parte pelo conselheiro Aires, que aparece no último romance de Machado, Memorial de Aires, que eu até tenho aqui, e que é provavelmente meu livro favorito do Machado. Ainda tenho que reler para ter certeza, né? Pela segunda ou terceira vez. Mas esse personagem, o Custódio, ele tem uma confeitaria e ele precisa renovar a placa, só que é a confeitaria do Império. Então, quando ele já mandou pintar a placa nova, ele não queria gastar dinheiro de jeito nenhum com uma placa nova, mas o conselheiro diz que é necessário, ele mandou o pintor renovar. Então tá lá, confeitaria do Império. Só que o Império acabou de cair. E aí, ele não sabe se coloca a confeitaria da República, porque vai que a República cai também. E é uma discussão enorme entre ele e o Aires, até que eles cheguem a um consenso. Por quê? O que Machado quer mostrar é que cada pessoa estava enxergando essa situação, estava enxergando essas transformações de um modo diferente. E, de modo geral, de um modo muito particular. Como que aquela mudança de governo, aquela mudança de estilo de governança, digamos assim, estava afetando cada um de modo pessoal. Então, tem muitos personagens aqui que nos fazem refletir sobre
maneira como nós reagimos às questões ligadas à sociedade. Porque nós reagimos tanto no sentido de considerarmos se é um bem ou um mal para o mundo, de modo geral, e para a nossa sociedade, nosso país, nosso estado, nossa cidade, como também em termos pessoais. Então, Esaú e Jacó não é um romance, até porque o romance é bastante devagar, digamos assim, a Flora é uma chata. Eu tenho que dizer, a Flora é uma chata. Mas é, acima de tudo, um livro que mostra o desejo de grandeza, tanto do pai dos meninos, o Santos. Santos era o pai dos meninos, era o banqueiro. O Batista, que queria voltar a ser governador de província, e a esposa dele que comandava tudo. A Natividade, que queria que os filhos fossem grandes, mas lidava com a rivalidade deles e tinha um grande receio. O conselheiro Aires, que já está aposentado, então é um diplomata de carreira, e ele meio que observa as coisas. É como se fosse um alter ego de Machado, como se fosse alguém observando a sociedade. Ele dá alguns conselhos, ele tenta ajudar aqui, ajudar ali, mas ele é, acima de tudo, um observador que vai narrando algumas coisas. Porque Machado é mais do que um autor de histórias românticas ou histórias sobre pessoas. A habilidade que ele tem para narrar e para envolver o leitor está muito mais relacionada à capacidade de nos levar a refletir, a rir, a nos indignarmos com determinadas coisas. E esse livro, ele é muito diferente no sentido de que, embora muitas pessoas venham afirmando, né, as pessoas afirmam de acordo com o final da vida dele, que ele teria recusado a presença de um padre quando estava para falecer, e isso deu a ideia de que ele seria ateu. Mas Esaú e Jacó, e não só pelo título, mas pelo texto em si, o texto é tudo marcadinho, é um livro em que Machado parece que escreveu com a Bíblia do lado, porque é um livro em que ele faz analogias o tempo todo com citações bíblicas, com trechos bíblicos, com personagens bíblicos, não no sentido de evangelizar as pessoas ou de convencê-las de nada, mas como se ele estivesse usando o conhecimento bíblico dele, porque ele provavelmente leu a Bíblia para poder fazer todas essas analogias, essas citações, digamos assim, como ele nos leva a perceber que essas reflexões são comparações com o Antigo Testamento, particularmente com o Antigo Testamento, já que Esaú e Jacó também são personagens do Antigo Testamento. E que a Sagrada Escritura é não só um livro religioso para os cristãos, particularmente os cristãos católicos, mas é um livro que contém a reflexão, o conhecimento, a forma como os homens e as mulheres, ao longo de séculos, na antiguidade, registraram a sua relação com Deus único e também a sua relação com os outros. É um livro muito interessante, principalmente para quem já leu a Sagrada Escritura ou se tem alguns conhecimentos, porque o tempo todo a gente vai encontrando e reconhecendo analogias. Mas para quem não leu, não incomoda. O que talvez incomode é o fato de que o romance em si na história é muito morno mesmo. Mas se a gente lê esse livro como uma crônica das transformações da sociedade, principalmente a sociedade do Rio de Janeiro, na virada do século XIX para o século XX, vamos entender que às vezes nós nos comportamos como Esaú e às vezes como Jacó, e às vezes como os dois. Muitas vezes considerando que os nossos desejos e as nossas necessidades estão acima de qualquer desejo e necessidade da sociedade em que vivemos.